Alô, amigos, boa tarde, obrigado pela companhia. Aqui CBN Floripa 90.3 FM, temperatura, nesse momento não chove, céu nublado. Em Florianópolis, né, Matheus Boaventura, 23 graus a temperatura. Estamos com Conversas Cruzadas nesta tarde de quarta-feira, 21 de dezembro de 2022, semana aí que antecede o Natal, né, com as festividades no final de semana, a reunião aí das famílias. Bom, e o Conversas Cruzadas sempre tratando aí de assuntos relevantes, assuntos impactantes. O ensino superior está em evidência, pelo menos na discussão, na agenda, esteve em evidência durante a campanha eleitoral, com compromisso assumido, ratificado já pelo governador eleito diplomado Jorginho Melo, do PL, de que a partir do segundo semestre vai haver a gratuidade para os alunos do sistema ACAF. Pois bem, nós vamos repercutir isso, mas, claro, falar dos desafios do ensino superior. Qual é a realidade hoje do ensino superior em Santa Catarina? Temos a Universidade Federal de Santa Catarina, temos a UDESC, a universidade mantida com os recursos estaduais, temos o sistema ACAF, que são as fundações municipais, né, as fundações educacionais municipais, e temos as faculdades privadas. Os desafios do ensino superior, nosso assunto hoje. E para tal, hoje nós recebemos o professor Leandro Sorgato, que é conselheiro da Associação de Mantenedoras Particulares de Educação Superior em Santa Catarina, reitor do Centro Universitário FAI-UCEF de Itapiranga e diretor da UCEF de Chapecó. Conselheiro Leandro Sorgato, obrigado pela sua gentileza aqui conosco. Boa tarde. Boa tarde, Renato. É um prazer enorme poder falar com os amigos, levar informação sobre a realidade do ensino superior catarinense, sobre as novidades aí que teremos para 2023, repercutindo os desafios, debatendo os caminhos que a educação superior em Santa Catarina e no Brasil estão trilhando para o próximo governo do Estado, governo federal. Então, uma satisfação enorme poder contribuir com esse debate, que creio esse debate é relevante e conectado com o desenvolvimento social e econômico de Santa Catarina. Maravilha. Vice-reitor da UDESC, professor Luiz Antônio Ferreira Coelho. Professor, boa tarde. Boa tarde, Renato. Boa tarde a todos os telespectadores. É um prazer estar com vocês aqui hoje, poder fazer esse debate para dar um panorama aí das visões, óbvio, né, das pessoas que participam do debate, de como, de onde estamos, né, como chegamos aqui em Santa Catarina e provavelmente para onde iremos no futuro aí de médio e curto prazo. É um prazer estar com vocês aqui. Maravilha. Bom, professor Leandro, eu queria saber do senhor o seguinte, qual é a realidade hoje das faculdades privadas, né, hoje em Santa Catarina, né? Tivemos na época do ProUni, né, o boom das faculdades privadas, né, com recurso federal em troca de tributos, enfim, da questão tributária, dívida daqui, dívida dali, troca dali, vem dinheiro de lá e acaba bancando, financiando o sistema. Incluiu muita gente, né, no ensino superior, as faculdades privadas ganharam bastante dinheiro, o sistema CAF também faturou bastante dinheiro. Bom, agora, recentemente, com a pandemia, houve muita dificuldade, muita gente se evadiu, muita gente abandonou, e aí as faculdades têm que manter a sua estrutura, algumas tiveram que demitir professores e por aí vai. Qual é a realidade hoje do sistema privado da graduação? Renato, eu acho que é bem pertinente eu trazer alguns números, né, em relação ao sistema privado de educação. Você relatou muito bem que são divididos em 3 tipos de universidades, de instituições em Santa Catarina: as públicas, que é a Universidade Federal de Santa Catarina, a UDESC e a Federal da Fronteira Sul, que fazem parte das públicas, o sistema CAF e o sistema AMPESC, que é aquele que eu estou representando. O sistema AMPESC hoje é o principal sistema com o maior número de matrículas em Santa Catarina. São mais de 670 cursos nas mais diversas áreas do conhecimento, quase 300 mil estudantes matriculados, tanto na graduação presencial quanto na graduação à distância. São mais de 17 mil docentes e técnicos administrativos, 31 mil empregos diretos e indiretos, né? Está presente em 133 cidades catarinenses,
são 84 faculdades, centros universitários e universidades, né? Então, ela tem 52 mil incentivos financeiros para acesso e permanência do aluno, atendimentos gratuitos à comunidade. Então, o sistema Ampesc hoje, Renato, representa praticamente 300 mil estudantes matriculados, 50 mil pessoas empregadas, são mais de 80 instituições alocadas em mais de 130 municípios catarinenses. Esse contexto nasceu no Brasil no final dos anos 90, no começo dos anos 2000, quando se abriu o mercado particular no Brasil, as instituições de Santa Catarina começaram a ser implantadas nos mais diversos recantos. Para você ter uma ideia, eu estou em Itapiranga, no extremo oeste catarinense, numa instituição de ensino superior, que é um centro universitário, que tem 2 mil estudantes no município de 18 mil habitantes. Então, e tudo isso aconteceu nos mais diversos segmentos. A Ampesc hoje é uma grande representação do sistema privado catarinense. Obviamente que a realidade do ensino superior no Brasil, depois da queda do FIES, depois da pandemia, passou por momentos de muita dificuldade de manutenção das nossas instituições, e agora se avizinha um momento novo, um momento bom, de retomada das aulas presenciais, da retomada do setor de ensino superior em Santa Catarina. Então, a Ampesc representa esses números que eu acabei de relatar a você, Renato. Agora, professor, ainda com o senhor aqui, ainda no pós-pandemia, caiu o número de matrículas hoje ou se mantém ainda nos números pré-pandemia? Caiu, todo o setor caiu, né, Renato? Especialmente em 2020, 2021, nos cursos presenciais, houve uma migração para as matrículas nos cursos à distância, na educação digital, e agora a gente, também nós tivemos em 2019, em Santa Catarina, o 9º ano do ensino fundamental, então nós tivemos um ano aí que não teve ingressantes relevantes no ensino superior, então nós passamos aí num período de 4 ou 5 anos de muita notícia negativa no ensino superior em relação a cenário, tá? Em relação ao cenário de ingressantes, de permanência, né? E a gente acredita aí que agora, para 2023, há uma expectativa de retomada das matrículas aí que a gente acredita que pode se efetivar sim. Bom, professor Luiz Antônio, e a realidade da UDESC, né? A UDESC tem, né, o seu percentual no orçamento, tem seu recurso garantido no orçamento estadual, comprou um prédio novo, né, no governo Carlos Moisés, né, uma grana boa, aquele prédio que era da empresa telefônica, acho que da Oi, da Vivo, enfim, ali na esquina, na SC 404 com a Madre Benvenuta. Qual é a situação da UDESC hoje, professor? Olha, Renato, eu vou falar primeiro da situação da UDESC antes da pandemia, né? A UDESC, ela vem aí de uma história de quase, hoje, 60 anos, né, de fundação lá pelo governador Celso Ramos. Depois de 2003, né, a UDESC se expandiu de maneira bastante expressiva pelo estado, né? Nós estamos hoje em 12 centros de ensino, em 33 polos de ensino à distância, né? E após a Universidade Federal de Santa Catarina, nós somos o maior polo gerador de conhecimento científico e formação de recursos humanos, que inclusive atende, acredito eu, a tanto universidades privadas, comunitárias, como outras públicas do estado de Santa Catarina, né? Então, nós vimos uma trajetória bastante ascendente, tanto de rankings, de notas de pós-graduação, de bolsas, de convênios com empresa, né? A pandemia, Renato, ela trouxe severos desafios para todo mundo, né? Acho que alguns já bem conhecidos de todos os ouvintes. Nós tivemos eu diria assim, uma retomada bastante ímpar na pandemia, né? Nós somos uma das primeiras universidades públicas a retomarmos aí com o ensino online, né, que era o que era permitido na época. Inovamos no vestibular. Se vocês revisitarem aí o vestibular da UDESC, ele manteve, né, considerando o que aconteceu em todas as universidades, né, nós conseguimos aí inovar e manter aí uma procura bastante expressiva, né, considerando tudo que se passou no Brasil no vestibular, né. Compramos o prédio, como você mencionou, o prédio está sendo reformado. Lá dentro desse prédio, nós vamos instalar uma incubadora de base mista, né, de base tecnológica e outras possibilidades também nesse prédio, né, e continuamos expandindo. Se vocês viram recentemente, a UDESC, junto com outras universidades, né, ela está ranqueada nos rankings mais importantes do mundo, né,
E continuamos fazendo a nossa missão, né, que é formar pessoas, fazer o conhecimento científico avançar, né? Estamos entre as 50 instituições do país que mais geram conhecimento científico, conhecimento de impacto, né? Estamos partindo de maneira bastante empolgada agora para uma etapa número 3 da UDESC, que foi graduação, pós-graduação, agora inovação, né? Buscando de modo bastante intenso parcerias com empresa. Eu posso mencionar aqui depois para vocês vários convênios recentes que nós estamos fazendo e buscando fazer, né? E continuar dando essa característica, essa dinâmica, né, que o estado de Santa Catarina tem de conseguir fazer muito mais com muito menos, né? Acho que esse é o cenário que nós trabalhamos aí para os próximos anos. Sim. Agora, reitor, queria saber do senhor, professor Leandro Sorgato, até hoje, agora há pouco deu entrevista para a gente aqui no Jornal do Almoço, para o Rafael Faraco, o governador já diplomado Jorginho Mello, estava agora há pouco, né? Aproveitei e conversei com ele também aqui na antessala, né, um pouquinho antes da entrevista, sobre o projeto, né, de gratuidade para o sistema CAF, né? Os senhores, né, a associação, as particulares, não fazem parte do sistema CAF. O sistema CAF, como eu falei, são as fundações municipais, educacionais, enfim, tem o pagamento da mensalidade, mas não faz parte puramente da escola privada. Enfim, tem outra carência jurídica, tributária e por aí vai, né? Não tem o incentivo que tem por parte da CAF. Bom, a promessa é a seguinte, né? Então a promessa é para dar gratuidade aos alunos da CAF. Mas o governador diz o seguinte: vai mudar o artigo 170 da Constituição, vai mudar, que hoje ficam 90% dos recursos para o sistema CAF e 10% para as privadas. Vai aumentar para 20% das privadas, ele falou. Para vocês é uma boa notícia, né? Renato, eu acredito que esse assunto merece um resgate do contexto, né? Quando o artigo 170, hoje o UniEdu, foi criado, a relação de estudantes era de 90% da CAF e 10% das particulares. Então, naquele momento, quando foi criado o artigo 170, estava perfeitamente equilibrado, porque os recursos iam proporcionalmente à quantia de cada aluno em cada grupo de instituições. Na medida que as matrículas foram mudando, as instituições privadas foram crescendo, foram sendo implantados novos cursos, a realidade hoje é bem diferente, né? O sistema particular representa 70% das matrículas em Santa Catarina, em relação à CAF. E essa mudança no artigo 170 não aconteceu, ficou congelado 90-10. Né? Então, agora, está na emenda está na Constituição de Santa Catarina, isso tudo, né? A Ampesc vem debatendo isso há muito tempo dentro da Assembleia Legislativa para que isso fosse atualizado, porque nós entendemos que esse recurso, na ponta, vai para o estudante catarinense, não para a instituição de ensino, e o estudante escolhe naquela instituição de ensino que deva fazer os seus estudos. No entanto, agora, então, no pleito eleitoral, o governador eleito diplomado Jorginho Mello lançou o programa Faculdade Gratuita, e tão logo isso aconteceu, no intervalo do primeiro para o segundo turno, Renato, a Ampesc teve uma conversa já com o então candidato, Jorginho Mello, já no segundo turno, demonstrando o nosso respeito pela promessa. Nós achamos que é uma grande notícia para Santa Catarina, né? A Ampesc não nem de longe se opõe a esse programa, e o governador se comprometeu, então, a nos chamar, e isso já aconteceu 2 reuniões com o governador eleito em Florianópolis, e na última semana falamos com o novo secretário de Educação, Aristide Simadon, que, aliás, o professor Simadon vem de uma instituição comunitária, da UNOESC, que é o presidente da CAF, e nos atendeu de uma maneira muito tranquila, muito boa, abrindo espaço para que a Ampesc informe 2 membros da nossa instituição para começar a ajudar no debate desse projeto, né? Que a gente entende ser uma abertura, um sinal de abertura muito grande do governo do Estado. A gente agradece o governador eleito e o secretário Simadon pela sensibilidade de nos chamar, e a Ampesc está à disposição para contribuir nesse projeto, entendendo que é um sistema muito forte,
é um sistema relevante, é um sistema que cresce e cresce de uma maneira consistente em todo o estado de Santa Catarina, e a gente acredita poder contribuir para que uma fatia desse programa venha também para as instituições privadas, para que chegue lá na ponta do estudante essa oportunidade também. Inclusive, Renato, a gente sugeriu algumas questões aí para o secretário, para o governador, como, por exemplo, de pensar numa faculdade a juro zero, alguns outros programas que possam incentivar o estudante catarinense a fazer o seu curso superior. Então, esse anúncio, tão logo quando aconteceu, nós conversamos com o governador já tem dado entrevistas de que parte desses recursos vem para as privadas, e nós estamos à disposição para contribuir com esse projeto. Eu queria entender, para daqui a pouco, depois do intervalo, nós teremos o repórter CBN. Uma das críticas, já estou ampliando aqui, né? Porque vai se abrir mais a porta, né? Imagino, vai se abrir mais a porta, vai se estimular, isso é bom, né? Levar mais gente para a graduação, e a gente sabe qual é o percentual, onde tem o maior percentual de gente com boa formação, você aumenta a renda daquela comunidade, você entrega profissionais para o mercado, né? Que são demandados, enfim, isso é muito importante. Agora, uma das críticas... na época do governo do PT, com o ministro Haddad, inclusive, né, com ProUni e FIES, é que se abriu a porta sem critério. Né? Agora, depois, o presidente Bolsonaro até anistiou a dívida do FIES, que virou um saco sem fundo. Então, tinha uma dívida bilionária. Estou falando, já estou misturando, estou falando de mais uma fonte de financiamento para o ingresso no ensino superior. E também se facilitava demais o cara podia zerar a redação e entrava, né? Em alguns casos, podia zerar a redação e entrava. Então, se permitiu o acesso de gente que não tinha uma base para entrar. Essa é uma reclamação que a gente escutava muito de professores. As pessoas chegavam completamente despreparadas no ensino superior, e aí a coisa complicava. Então, eu queria entender um pouquinho mais como é que isso pode ser feito, deve melhorar. Daqui a pouco, depois do intervalo. Até já. 3 horas e 26 minutos, 22 graus a temperatura. Este é o Conversas Cruzadas aqui na CBN Floripa. Daqui a pouco está chegando aqui na CBN o Anderson Silva com o Matheus Boaventura e o CBN Hub, Desafios do Ensino Superior. O ensino superior está em evidência, né? Com o compromisso do governador eleito, já diplomado Jorginho Melo, de fornecer a gratuidade para os alunos do sistema CAF e também ampliar de 10% para 20% os recursos para as faculdades privadas, no artigo 170. Confirmou essa informação hoje. Nós conversamos com o governador hoje, um pouquinho antes aqui da entrevista que ele concedeu para o Faraco e para a Laine, no Jornal do Almoço. Estamos com o Leandro Sorgato, que é reitor, conselheiro da Ampesc. Professor Leandro está aqui conosco, é reitor do Centro Universitário FAI Unicef de Itapiranga e diretor da UCEF de Chapecó. E também o vice-reitor da UDESC, professor Luiz Antônio Ferreira Coelho. Bom, reitor, eu queria saber do senhor, representando aqui as faculdades privadas, quando eu levantar a mão aqui é porque o repórter CBN está chegando e eu vou ter que interromper. Mas vamos lá. Na época do ProUni, FIES e tal, uma das críticas ao sistema à época, isso lá no PT com o ProUni, foi de que se abriu a porta, mas sem critério de entrada. O cara zerava a redação, entrava. Aí, depois tem um rombo tremendo, né, no FIES, que já é outra coisa. Depois, agora, no governo Bolsonaro, se isentou tudo e tal. O cara não pagava, enfim, não se fazia um filtro, né? Foi tudo, como diz o Hélio Gaspari na Folha de São Paulo, foi tudo para a conta da viúva, ou seja, o contribuinte acabou bancando esse custo. É preciso aprimorar a porta de entrada? Renato, novamente temos que fazer um resgate, né? Primeiro ponto, o ProUni é um baita programa, tanto é que ele iniciou no governo Lula, atravessou os dois governos do Lula, da Dilma, do Temer e do Bolsonaro. O programa ProUni, ele isenta as instituições de ensino das contribuições federais, PIS, COFINS e outros impostos, em troca de bolsa de estudo. Na prática, o que acontece? Na prática, as instituições ocupam vagas que estão ociosas em troca de impostos, selecionados pelo próprio Ministério da Educação. Foi um programa excelente, continua, dá certo e dá oportunidade para as pessoas carentes ingressarem na universidade. O FIES, ele também tem uma característica muito interessante, né?
O FIES é o financiamento estudantil, onde lá no começo as instituições colocavam o limite de financiamento exatamente na sua contribuição previdenciária. Por exemplo, se uma instituição de ensino gastasse 1 milhão ano de INSS, ela colocava 1 milhão para receber de FIES, para compensar o imposto do previdenciário. Um aprimoramento disso foi de que o excedente desse valor poderia ser recomprado pelas instituições de ensino. E aí trouxe uma enorme contribuição das instituições ingressarem pessoas carentes no FIES. O problema do FIES foi em 2014, 2015, 2016, né? Quando o governo federal, ali no finalzinho do governo Dilma, na reeleição da Dilma, onde tirou-se o fiador e tirou-se o nível de carência para ingressar no FIES. O que na prática aconteceu? Todo mundo foi e conseguiu o FIES. É isso aí. Sem crédito fácil, sem fiador. É a receita certa para o pessoal não pagar depois, né? Então, isso inchou, tanto é que naquele ano, se não me falha a memória, foi 2014, Renato, o Brasil fez 700 mil matrículas no FIES no Brasil, financiadas. Ato seguinte, o pessoal foi se formando, não foi pagando, por uma questão de não retornar o dinheiro, novo governo Temer já cortou e o Bolsonaro não retomou o FIES com a carga de recursos que é necessária. Ao meu ver, ao olhar da Ampesc, o FIES é altamente sustentável, desde que tenha seus critérios da busca do crédito e da fiança. Alguém tem que pagar, tem que retornar esse dinheiro para que o sistema seja retroalimentado, né? Então, os dois programas, ProUni está perfeito. O FIES, se ele voltar com a característica sustentável, eu acredito que é uma grande oportunidade para poder incentivar as pessoas que não têm condição de ingressar no ensino superior. Bom, nós logo voltaremos com este assunto. O repórter CBN está chegando. Conversas Cruzadas. Este é o Conversas Cruzadas aqui na CBN Floripa 90.3 FM. Estamos no YouTube, estamos no Facebook. Marcelo Júnior, o embaixador, está na mesa de áudio. Na central de gravações, o sempre ativo também Gilberto Pereira. A Vitória Botelho, aqui na produção, junto com o Matheus Boaventura. Nosso assunto hoje, os desafios do ensino superior. O ensino superior tem evidência em Santa Catarina, com o compromisso assumido pelo governador já diplomado Jorginho Melo, de ofertar gratuitamente as matrículas, as vagas, as mensalidades, para quem está no sistema CAF. E aumentar de 10% para 20% os recursos via artigo 70 para as faculdades privadas, as particulares. Nós estamos tratando esse assunto com o reitor Leandro Sorgato, conselheiro da Associação de Mantenedoras Particulares de Ensino e Educação Superior em Santa Catarina, e ele que é reitor do Centro Universitário FAI-UCEF de Itapiranga e diretor da UCEF, que é a Unidade Central de Educação FAI em Faculdade, em Chapecó. Também o professor reitor vice-reitor da UDESC, professor Luiz Antônio Ferreira Coelho. Professor, dúvida, só curiosidade aqui, aquele prédio aí que eu falei que foi adquirido e tal no governo Moisés, onde era da Telefônica ali, né, da Oi, da Vivo, ele já está ocupado? Já houve a utilização plena dele? Renato, aquele prédio é um prédio que ele está sendo reformado, né? Nós estamos assim fazendo um cronograma de mudança de toda a reitoria da universidade que fica no Campus 1, né, que é bastante complexo, porque envolve todo o setor de TI do Campus 1, todo o almoxarifado, prefeitura. Nós temos um cronograma de mudança, né? Nós começamos mudando o primeiro gabinete do reitor, em seguida a Pró-Reitoria de Planejamento, e temos um cronograma para as outras pró-reitorias e secretarias suplementares. A expectativa é que no ano de 2023 todos esses órgãos estejam instalados, né, no prédio da Oi, com as devidas condições ali de trabalho, né? E também a incubadora que eu comentei com você, né, que já está em fase de
construção da governança e lançamento de editais para o começo do ano de 2023, em breve. Que legal. O senhor falou que a UDESC está entre as 50 universidades do Brasil com maior produção científica. O senhor pode citar algum exemplo aí de conquista, de parceria, de algo bacana que aconteceu neste ano de 2022 que está terminando? A gente sabe de muitos projetos, né? Tem conhecimento, mas no detalhe. E achei muito bacana também que o senhor falou mais convênios com o setor privado. Isso significa atender demandas do mercado, da sociedade também, né? Perfeito, Renato. Nós temos... esse já é um edital que já vem há alguns anos, né? E nós começamos a dar uma magnitude maior na nossa gestão, que é o projeto de pesquisa aplicada, onde um docente da UDESC ele precisa encontrar uma empresa do setor público, economia mista ou setor privado, e ter um aporte mínimo de R$30 mil dessa empresa, né? E a UDESC faz um aporte similar, né? Então, se a empresa investir mais, nós investimos mais. Nós temos feito esse edital já nos 3 anos da nossa gestão, né, inclusive extrapolando os limites que nós temos lançado, né, nós temos que fazer aditivos, né, temos os pesquisadores da UDESC têm sido muito procurados, né, e um rápido exemplo para você e para o nosso ouvinte de uma das coisas que a UDESC fez durante a pandemia foi criar um teste rápido. Os nossos professores lá de Lages, né, criaram um teste rápido para detecção de Covid, né. E esse ano, Renato, nós visitamos recentemente aqui com as engenharias, né, porque a UDESC é Multicamp, a VEG, e estamos aí numa construção de parcerias de, eu diria, aproximadamente 10 projetos de grande magnitude entre a UDESC e a VEG devem ser feitos nos próximos meses, né? As conversas entre pesquisadores da VEG e o UDESC têm acontecido e nós vamos formalizar isso em breve, né? E será, acho que um grande exemplo, não é o único, né? Nós temos professores em todos os centros da UDESC fazendo parcerias com o setor privado, usando esse edital e, às vezes, mesmo sem esse edital que a UDESC lança, né? Por iniciativas próprias, usando outros caminhos institucionais que nós temos na universidade, né? Esse acho que é um dos papéis importantes que eu comentei com você, né? Que a UDESC veio de uma fase de formação de ensino de graduação até os anos 90, iniciamos a verticalização nos anos 90, verticalizamos. Recentemente, Renato, todos os programas da UDESC subiram de conceito na avaliação da CAPES, que saiu ontem, né? Olha que legal. Sim, nós estamos com uma média bem alta e esperamos aí já com bastante ansiedade a notícia de possíveis aberturas aí de mais 5 ou 6 doutorados que a UDESC deve abrir no começo de 2023 e ofertar, né, para a sociedade catarinense mais oportunidades aí e mais mestrados também, né? Estou comentando dos doutorados, né? Acho que esse tem sido o nosso papel de relevância aí para o Estado. Eu até gostaria dos senhores, né, pelo know-how, pelo conhecimento, sempre quando se diferencia, né, a universidade pública da universidade privada, se ressalta que a universidade pública ela tem pesquisa, ela tem extensão, ela tem a questão de atendimento à comunidade em muitas áreas, o que também no setor privado acontece bastante também no nível de formação, mas em especial a diferença em relação à pesquisa e extensão. Agora, professor Leandro, reitor, pesquisa em faculdade privada, temos? Renato, temos sim, embora a gente reconheça de que a característica das instituições privadas é a formação de graduação e da pós-graduação lato sensu. Muitas das nossas instituições também já estão no estrito sensu, mas eu quero parabenizar o professor Luiz Antônio pela gestão da UDESC, aí, professor, aqui na região nós temos também os campos da UDESC muito ativos e que fazem esse trabalho dos mestrados, dos doutorados, que inclusive formam e capacitam professores para a rede privada. Então, é um exemplo claro que dá para coexistir instituições privadas, instituições comunitárias e instituições públicas. Esse ecossistema que está posto em Santa Catarina, bem articulado, e eu acho que essa é uma das grandes missões do secretário Simadon, porque na última conversa que tivemos com ele também, Renato, ele quer fazer esse link das instituições de ensino com os centros de inovação, e os centros de inovação que estão espalhados em Santa Catarina, que são excelentes cases de incubação de novos negócios, e as instituições particulares também têm essas experiências, embora a nossa grande vocação seja atendimento à comunidade, parceria com prefeituras,
São mais de 400 mil atendimentos mês em toda a rede que nós fizemos, né? Todas as redes das privadas. Então, a gente faz, sim, com foco na graduação e na pós-graduação lato sensu. Bom, vamos fazer o seguinte, tem muita pergunta chegando por aqui. Eu vou chamar um intervalo, em instantes, as manifestações dos nossos ouvintes. Antes disso, ô Matheus Boaventura, dá uma atualizada de novo aqui a questão do trânsito, como estamos, onde é que tem trânsito parcial, onde é que tem fila. Renato, nesse momento a situação mais complicada é na BR-101 em Itajaí. Nós tivemos no início da tarde um acidente envolvendo uma carreta que ficou em L na rodovia e há a interdição completa no sentido sul, mais de 20 quilômetros de filas no sentido sul do estado, BR-101 em Itajaí. E no Morro dos Cavalos também muita lentidão por conta do sistema de apenas uma faixa em cada sentido, devido ainda ao deslizamento de terra que aconteceu há cerca de 2 semanas, aí veio a forte chuva, obras aconteciam, veio mais chuva ainda, ontem o bloqueio completo com a liberação, mas agora com apenas uma faixa em cada sentido, por isso formação de filas quilométricas nos 2 sentidos, faltando poucos dias para o Natal, festas de fim de ano, a expectativa é de trânsito muito complicado com a chegada de turistas, Renato. Bom, tá bem, então obrigado, Matheus Boaventura, vice-reitor da UDESC, para daqui a pouco, depois do intervalo, tem uma pergunta aqui, o Maninho, na Palhoça, filha dele, estuda fisioterapia, a fisioterapia é em Coqueiros, né? No Cefid ali, né? No Cefid, né? Aí ela diz assim, estuda lá, mas não tem RU. Bom, mas daqui a pouco o senhor responde se vai ter, por que não tem, tá bom? Agora 13 para as 4 e daqui a pouco voltaremos. Conversas Cruzadas. 9 minutos para as 4 horas aqui, CBN Floripa, 90.3 FM no YouTube e no Facebook, discutindo os desafios do ensino superior, que está em evidência, com aumento para as faculdades privadas, no artigo 170, promessa do governador Jorginho Melo, hoje, nós antecipamos essa informação, vai subir de 10% para 20% os recursos do artigo 170 e também bancar a gratuidade para todos os alunos. Vai ter um recortezinho e tal, né? Ele falou alguma coisa de critério, estar morando no mínimo 5 anos em Santa Catarina. A Estela Benetti publicou esse assunto, nessa questão, mas a imensa maioria vai receber. Então, bancar a gratuidade para os alunos da ACAF. Então, o setor privado, né? O setor das fundações educacionais, municipais, a ACAF também, do ensino superior está tudo em evidência. E teremos aí uma projeção para 2023 bem bacana, bem otimista, contrastando aí com o período de pandemia. 8 para as 4, Marcelo Júnior, a participação do ouvinte CBN. Participação do ouvinte. Oferecimento: Sindicato dos Médicos do Estado de Santa Catarina. Médico filiado é sindicato fortalecido. Bom, nós estamos aqui online com o professor Leandro Sorgato, que é conselheiro da AMPESC, Associação das Mantenedoras Particulares de Educação Superior em Santa Catarina, e também o vice-reitor da UDESC, professor Luiz Antônio Ferreira Coelho. Bom, vice-reitor da UDESC, eu falava com o senhor agora há pouco, a manifestação do ouvinte por aqui, diz ele o seguinte, que a filha dele estuda fisioterapia ali no Cefid, né, na UDESC, em Coqueiros. E aí diz que lá não tem RU, a turma tem que pegar uma van, ônibus, ir para o restaurante popular, atravessar a ponte, depois voltar para estudar. Por que não tem RU ali no Cefid? Bom, Renato, nós tínhamos uma cantina antes da pandemia no Cefid, né, onde a UDESC subsidia o aluguel, a energia e outras coisas para que essa cantina possa, né, oferecer uma alimentação a um custo mais baixo para os nossos estudantes, né? Na retomada da pandemia, o centro encontrou dificuldades com a contratação, né? Ela recentemente foi feita, até essa semana foi o resultado do edital, a cantina vai ser instalada de novo e esperamos aí que na retomada do Cefid em janeiro, fevereiro, essa cantina esteja operacional, né? A afirmação do nosso querido ouvinte Maninho aí, ela está correta, nós não temos um RU realmente em Coqueiros, nós temos lá no Itacurubi o RU, né? E nós estamos trabalhando para que todas as unidades da UDESC que não tenham RU, para o Maninho entender, o nosso ouvinte, né? Para você ter um RU,
você tem que ter um número mínimo de estudantes, né? O número de estudantes que nós temos ali em Coqueiros, no Cefid, ele ainda não comporta uma estruturação de um restaurante universitário, né? Lá no Campus 1, no Itacurubi, nós temos esse número mínimo, né? Nós temos aproximadamente ali uns 3.000 estudantes, o que comporta ter essa estrutura e esse investimento para isso. Eu não estou dizendo que o estudante do Cefid não é importante, né? Nós temos que entender, para ter uma estrutura de atendimento de restaurante universitário, nós realmente precisamos de um número mínimo, né? E o número mínimo que existe hoje lá no Cefid é para que se tenha uma cantina. Como sempre, o Cefid funcionou nos 50 e poucos anos de existência do Cefid, né? Uma cantina que consiga atender ali muito bem os aproximadamente 800 alunos que tem ali no Centro de Educação Física e Desportos, né? Sim. Reitor Leandro, tem uma encrenca aqui. Silvio, valeu, Silvio. Obrigado pela gentileza. O Silvio é arquiteto, urbanista, nos acompanha aqui há bastante tempo. Veio muitas vezes no Conversas Cruzadas, né, professor? Sempre falando aí de coisas da nossa cidade, planejamento urbano, muito legal. Tá com uma bronca aqui. Aí eu vou passar a bucha para vocês. Ele diz aqui o seguinte: a queda da qualidade do ensino com o ensino à distância indiscriminado é outro fator de fuga dos alunos. Grandes grupos sem compromisso com a educação, diz ele, apenas financeiro. Importam projetos pedagógicos sem preocupação com a regionalidade. Ele cita o nome de uma faculdade aqui, eu não vou fazer a referência, professor Silvio, porque não está aqui, né, para se defender. Ele é avaliador do sistema desde 2009. Diz que os alunos chegam na universidade sem saber ler e escrever, analfabetos funcionais. São colocados em matérias do 4º semestre sem a mínima base. E aí, professor? Renato, de fato, essas questões, essas cobranças existem, sim, no meio de determinada instituição, determinado curso, tem tal deficiência ou forma de uma maneira equivocada, mas a realidade é o seguinte: nós do ensino superior reclamamos que vem ruim do ensino médio, né? O ensino médio diz que vem do fundamental, o fundamental diz que vem do infantil, o infantil diz que vem de casa, e o mercado diz que nós formamos mal. Então, é uma escadinha, todo mundo botando a culpa no outro nível, né? O fato é que, no meu ponto de vista, no ponto de vista que eu defendo, é que o governo deveria investir maciçamente na educação básica nesse país, né? E nós estamos querendo, muitas vezes, resolver o problema na educação superior, onde a educação básica é onde realmente o grande volume de recursos no nosso país, no nosso estado, deveria estar alocado. Então, é difícil generalizar, colocar que determinado grupo, determinada instituição tem grau de deficiência, porque isso nós temos federais, em alguns momentos, que ficam mais parados do que funcionando, né? Então, nós temos, muitas vezes, os critérios que são pontuados pelo Ministério da Educação, avaliam titulação de professor com um grau de peso muito grande em relação a outros fatores. É complexa, se o professor aí que deu o relato é avaliador, ele sabe do grau de dificuldade que tem em avaliar, em ser avaliado. Então, a gente tem uma mudança de critério muito grande da educação presencial, migrando para a educação à distância, passando pelo hibridismo, por uma série de mudanças que durante séculos ficaram estagnados na aula presencial, e agora, nos últimos anos, uma mudança muito significativa, muito rápida, onde a gente precisa capacitar professor, a gente precisa capacitar técnico administrativo, onde as pessoas estão vindo de alguma maneira diferente, ingressando no ensino superior, com outras expectativas, com outras habilidades, com outras competências. Então, a gente acredita aí que é um desafio, sim, melhorar sempre a oferta de educação superior para que a gente entregue ao mercado de trabalho um profissional cada vez mais preparado. Não nego e não fujo da dificuldade em dizer que tem dificuldade em determinadas instituições, determinados cursos, por um ou outro motivo, tem dificuldade. Agora, eu também não concordo de colocar tudo isso no mesmo cesto, dizendo que o que vem da privada é diferente do que vem da pública, porque a gente sabe aí que essas características são diferentes e os critérios são diferentes de avaliação. Professor, aqui até agradeço demais aqui o Leandro, pintor, sempre nos acompanhando aqui. Ele completa a informação, né? O projeto do governador eleito já diplomado Jorginho Melo, da gratuidade na CAF, ele tem uma contrapartida
que é o aluno, né, depois de formado, trabalhar tantas horas, enfim, em prol da sociedade, algo nesse sentido, né? Então diz aqui o Leandro, projeto da faculdade gratuita do futuro governador Jorginho, ele é muito bom, mas não é gratuito, precisa repor com horas trabalhadas. Ele quer dizer aqui que tem que dar uma contrapartida. Tem isso, né, Matheus? Tem a questão de depois trabalhar ou um ano, enfim, algumas horas em algum serviço de prestação de serviço, né, de utilidade pública, de assistência social, enfim, isso pode ser, certamente será definido, né, em projeto de lei, passando aí pela Assembleia Legislativa. Agora aquele período de matrícula para o ano que vem, né, como é que está a correria? Então, a nossa preocupação grande é justamente preparar as decisões, Renato, da gestão das universidades, das instituições de ensino para o ano que vem, entendendo qual vai ser o impacto que esse projeto aí do governo do estado vai trazer para as instituições de ensino. Eu queria convidar você, o professor Luiz Antônio e o pessoal que está ouvindo também, a algumas reflexões sobre esse projeto. Eu volto a dizer, a Ampesc é parceira, está à disposição, não só no projeto da faculdade gratuita, e sim, nós queremos estar junto na FAPESC, nós queremos fazer parte do Conselho Estadual de Educação, é só o governo chamar a gente que nós estamos à disposição para contribuir. Esse movimento a gente já fez ao governador e ao secretário de que nós estamos aqui, pronto à ordem, para poder contribuir com a educação superior. Agora, esse projeto vai precisar uma série de ajustes, de discussões. Vou fazer 2 ou 3 exemplos aqui que podem exemplificar, né? Renato, uma universidade do sistema CAF, a Universidade A, pratica uma mensalidade de medicina R$6 mil mês. E uma universidade B pratica uma mensalidade de R$10 mil mês, uma mensalidade de medicina. Qual vai ser o preço médio que o governo vai pagar? O governo vai pagar 6, vai pagar 8, vai pagar 10, né? Como o governo vai equilibrar as diferenças que tem nas gestões das universidades, no equilíbrio de custos, para poder dizer, determinada área do conhecimento, o preço médio vai ser esse. Outro ponto, se ele vai comprar as vagas de todos que já estão matriculados ou só dos ingressantes? Só de gente que vai entrar, né? Se comprar de todos, se pagar a faculdade de todos, uma família ou alguém que tenha condição, que está pagando hoje um curso de medicina de R$8 mil, ele faz jus a esse benefício? Ele é carente para isso, né? São coisas que a gente vai ter que ajustar, vai ter que olhar, vai ter que ver. Então, a gente é parceiro, porém, a gente vai fazer essas reflexões para que o bom uso do dinheiro público, lá no final, que é o que a gente sempre defendeu, que chegue ao estudante e não à instituição de ensino. É a grande X da questão. O governo do estado, através desse volume de recursos que está se falando, entendemos nós de que a melhor maneira de distribuir isso é com voucher, é com um valor que chegue no estudante, e o estudante escolha a sua instituição de ensino. Mas são discussões aí que a gente já vai participar do grupo, vai estar juntos, né, para que a gente ache a melhor forma de aplicar esse recurso, que na ponta é para o estudante catarinense. Tá bom. Senhores, muito obrigado aí pela gentileza, avancei um pouquinho no espaço, obrigado mesmo aí pela gentileza, boas festas aos senhores, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Muito obrigado, Renato. Um abraço. Um abraço. Valeu.